Olá pessoal, Guilherme Lima, Evola o Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da profissão, né? Então, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a questão da escolha da profissão. Eu diria que um tema ainda bastante relevante, né, nos dias de hoje. E há bem pouco tempo, né, a gente viu surgir as inteligências artificiais baseadas em Large Language Models, né, que são os modelos largos de linguagem, né? E em que a promessa, né, esses modelos, eles têm a promessa de que em pouco tempo várias profissões, né, se tornarão obsoletas, né? Ou seja, deixarão de existir, né? E isso torna, né, especialmente importante, né, a escolha por certas profissões, né? Uma pessoa que, por exemplo, pensa em trabalhar com tradução, é bastante provável que ela não consiga mais, né, esse tipo de coisa, né? E a promessa, né, é que muitos dos trabalhos que a gente tem hoje, né, vão ser automatizados, né? E há quem diga, né, que até mesmo uma profissão, né, como a medicina diagnóstica, por exemplo, ela será substituída, né, pela inteligência artificial, né? Então, que tipo de conselho, né, eu daria para um jovem de hoje, né? Eu diria que a pessoa tem três ideias, né? Uma seria a pessoa aprender, né, a trabalhar com inteligência artificial. Uma outra ideia seria focar, né, no que essa inteligência artificial não consegue fazer bem ainda. E a terceira, né, é ter uma base sólida em tecnologia, né? E, no entanto, há um ponto, né, que eu considero um ponto comum que essas recomendações têm, né? Que é ou você se qualifica ou você vai estar fora do mercado, né? E o desafio, né, de se qualificar as pessoas, eu diria que é um desafio grande, né? Porque vagas eu acho que ainda vão existir no futuro, né? Mas vão ser vagas, né, voltadas para profissionais de alto gabarito e eu não tenho visto a gente, né, enquanto humanidade, atingindo, né, um nível adequado, né, de qualificação das pessoas em geral, né? Então, se você fizer, né, uma analogia com o sistema Toyota, né, de qualidade total, e você aplicar, né, isso na questão pessoal, eu acredito que as pessoas, né, que quiserem ainda, né, trabalhar para ajudar a sociedade, vai precisar se qualificar de forma contínua, né, no sentido de ter um hábito, né, de procurar se qualificar por toda a vida, né. E eu gostaria de dizer também, né, que várias pessoas vão enfrentar um problema, porque é natural, né, que o jovem queira imitar o pai ou a mãe, né, na escolha, por exemplo, de uma faculdade, mas pode ser que essa não seja, né, uma profissão, né, que ainda tenha muito futuro, né. Ainda tem pessoas, né, que se deixam influenciar muito, né, a fazer um curso para agradar, né, ou o chefe ou a família, né. Nesse sentido, eu teria a dizer para essa pessoa, né, duas coisas. A primeira é que certas profissões, né, você sabe que o retorno financeiro é baixo. Então, é preciso, né, a pessoa saber se é algo que está de acordo, né, com as próprias aspirações financeiras da pessoa, né. E a pessoa não pode ser ingênua, né, de não pensar em dinheiro e também não pode ser ingênua, né, de só querer fazer aquilo que gosta, né. E eu diria que a pessoa, né, deveria levar em consideração essas duas coisas, né. E ampliando o tema com a questão do paradigma consciencial, né? Às vezes as pessoas elas estão repetindo, né, uma profissão há várias vidas, né? O que pode ter uma séria influência, né, na escolha da pessoa no presente, né? Mas nem sempre isso é algo positivo para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa, né, que há muitas vidas é padre, uma vida atual, né, de padre pode ter pouco, né, a acrescentar à própria pessoa, né? Eu também diria, né, que algumas profissões elas são mais assistenciais por definição, né, ajudam mais gente, sendo portanto profissões, né, mais compatíveis com a prática, né, da conscienciologia, né. E eu diria também, né, que um dos maiores mataburros ao considerar uma profissão está só em considerar a questão do dinheiro, do poder e do prestígio, né. E muitas pessoas, né, chegaram a ter, né, muito dinheiro, poder, prestígio, mas se sentem vazias por dentro, né, algumas até melancólicas, com o desejo, né, de ter feito outras coisas, né. E uma outra dica, né, para a pessoa evoluir mais rápido, é ela profissar, ela priorizar, né, uma profissão que possibilite a expressão do seu melhor lado, né. É você com você mesmo se perguntar, né, quais as minhas qualidades positivas, né, e quais os meus defeitos, né, que eu desejo superar, né? Como é que eu posso alavancar, né, minha evolução com minhas qualidades
e tentativa, né, de superar meus defeitos, né? E é importante também, né, a consciência ser realista, né, com a prática da profissão dela, né? Um médico, por exemplo, né, um médico que se vê forçado a ir para o interior, né, pode sofrer, né, porque a prática da profissão idealizada não corresponde, né, à realidade prática, né? E, e há vários locais no Brasil, né, em que às vezes até não há mínimas condições sanitárias, né, de um consultório médico funcionar, né? E eu coloquei, né, eu coletei um caso bastante interessante, né, de um médico desesperado, né, um momento de desespero para salvar um paciente que precisou fazer um gesto extremo, né? Ele mandou alguém na esquina comprar uma super bonder, que é uma super cola, né, para aplicação externa, né? E ele aplicou essa super cola ao coração de um paciente, né? Por justamente não ter mais recursos, né, naquele momento. Então, é a pessoa se perguntar, né? Eu vou ser capaz, né, de honrar essa profissão, mesmo em situações extremas, né? E a pessoa também precisa se perguntar, né? Eu ficaria feliz, né, com a possibilidade de concretizar essa tarefa, mesmo em casos extremos, né? E se a resposta produzir, né, sensação de bem-estar e conquista, né, é sinal que talvez seja o caminho, né? E também é preciso a pessoa atentar, né, às oportunidades que chegam, né, a nós e também as oportunidades que nós percebemos, né? E até mesmo um trabalho voluntário, ele pode ser, né, uma oportunidade da pessoa se qualificar, né? E às vezes a gente reclama, né, da falta de oportunidade, mas a gente não consegue enxergar com clareza tudo de bom, né, daquilo que nós podemos fazer para a sociedade como um todo, né? E te digo uma coisa, né, não há lucro numa sociedade livre que não dependa, né, de fazer bem para alguém, né? Então a ideia é reversa, né? Em vez de a pessoa se perguntar o quanto vai receber, né, é a pessoa perguntar o que de valor eu posso gerar, né, para a sociedade, né? E aí, baseado nesse valor gerado, o retorno de alguma forma vai vir, né? E o professor Valdo Vieira, ele fala, né, que o paradigma essencial, a pessoa deve levar em consideração a questão do trinômio motivação, trabalho e lazer. E o que vem a ser isso, né? É justamente a escolha profissional, a pessoa não precisa somente enxergar aquilo, né, como mal necessário na vida, mas algo que concilie, né, o trabalho com aquilo que a pessoa gosta e, em paralelo, com com aquilo que ela se sente motivada, né? E por que fazer dessa forma? Justamente porque o trabalho duro não vai parecer um trabalho duro, né? E ainda assim, né, o senso de propósito ele vai te dar uma força, né, para realizar a parte chata, né, do trabalho, né? E uma outra ideia, né, é a pessoa ver, né, o ambiente de trabalho é bom, né? E eu diria também, né, que na teoria, né, uma instituição conscienciocêntrica, né, que é uma instituição de conscienciologia, devia ser o melhor lugar para se trabalhar, mas eu diria que no passado nem sempre isso foi uma verdade, né? E várias pessoas elas se sacrificaram, né, de formas impensáveis para trabalhar, né, numa IC, né, uma instituição conscienciocêntrica de conscienciologia, que nem sempre, né, receberam uma contrapartida que eu consideraria justa, né? E em determinada época, né, às vezes, algumas práticas pareciam justamente como a pessoa comer um milho e jogar o bagaço fora, em que a pessoa, né, ela dava o seu melhor, né, e terminava sendo descartada quando não fosse mais, né, do interesse da IC, né. E acredito que a gente melhorou um pouco nesse sentido, né. E também, ainda, né, a pergunta, né, essa profissão, ela vai me dar, né, a estabilidade que eu preciso, né. E eu diria que, por exemplo, uma pessoa com filhos, ela pode ter, né, necessidades diferentes de uma pessoa sem filhos, né? No sentido que tem uma pessoa, né, que depende, né, dela, que é justamente o sustento, né, do filho dela, né? Uma outra questão também é a questão, essa profissão, ela trará, né, a segurança que eu desejo para mim mesmo, né? E um possível risco valeria a pena, né, ser tomado em caso de profissão em que exista algum perigo, né? E eu ainda me perguntaria, né, se essa profissão é compatível, né, com meus princípios éticos. E perguntaria também, né, tal profissão vai requerer, né, um perfil empreendedor, né? E eu sou compatível, né, com esse perfil. Então, eu gostaria de finalizar esse EP
dizendo que o mais importante que eu acho, né, na escolha de uma profissão é justamente a pessoa se qualificar, né, para não somente poder desempenhar somente uma profissão, mas ter uma ampla gama de possibilidades, né, para inclusive a pessoa poder ampliar, né, o próprio livre-arbítrio dela, né. E se você me permite, né, contar mais um só caso, né, você tem o caso do professor Wagner Alegretti, que após formado, né, recebeu uma oportunidade de trabalhar para um fabricante de armas e por uma questão, né, de objeção de consciência ele rejeitou o trabalho, mas um tempo depois ele já estava melhor colocado, né. E a lição que fica, né, é que sempre, eu acho que sempre haverá vagas, né, e oportunidades para pessoas, né, qualificadas tecnicamente e moralmente. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.